Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Proventos Futuros. Neste vídeo estaremos falando sobre a Copel, os níveis de governança corporativa, política de dividendos, regra para o pagamento de dividendos EJCP, payout, datas em que a empresa costuma realizar os pagamentos dos proventos, alguns destaques do segundo trimestre de 2023 e também os nossos quadros preço versus indicadores fundamentalistas, meta financeira e preço teto. Bem, sobre a Copel, a Companhia Paranaense de Energia, é uma empresa que atua tanto na parte de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia. Então, a empresa é uma das maiores companhias elétricas do Brasil. A posição de prestígio da Copel no setor elétrico brasileiro é resultado de 68 anos de experiência e competência técnica nas áreas de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia. Bem, podemos verificar que a Copel ela não atua tão somente no Paraná, né? Ela tem atuações ali em diferentes estados no território nacional. E essa atuação está basicamente aqui, tal como podemos verificar em usinas hidrelétricas, usinas eólicas, linhas de transmissão, subestação. E no caso aqui, as redes de transmissão estão basicamente aqui, né, somente no estado do Paraná. Vamos falar um pouco da política de governança corporativa da Copel. Falando um pouco aqui da governança corporativa da Copel, podemos verificar aqui a informação que a Copel está listada no nível 2 de governança corporativa da B3. Destaco que é importante para o investidor conhecer o nível de governança da empresa que ele pretende estar ali adicionando à sua carteira previdenciária. Bem, vamos falar um pouco aqui sobre a questão do free float da companhia. Então podemos verificar aqui que a Copel possui um free float de 69% do seu capital. Então o free float ele refere-se às ações que se encontram em circulação, excluindo-se aquelas pertencentes aos controladores e aquelas mantidas na tesouraria da companhia. Bem, como verificamos, né, a Copel ela está listada no nível 2 de governança corporativa da B3. E qual a importância de conhecer essa informação? Conforme eu havia dito anteriormente, é importante que o investidor ele tenha essa compreensão quanto ao segmento e os instrumentos, né, sobretudo instrumentos de proteção que os investidores minoritários têm. Então, no nível 2 de governança corporativa, temos o instrumento Tag Along. Esse instrumento ele dá 100% para as ações ordinárias e preferenciais, conferindo tratamento, né, igualitário ali aos acionistas da companhia. O que isso quer dizer? No caso do controlador vender as suas ações, pelo valor que foi ajustado à venda das ações desse controlador, os acionistas minoritários, tendo um Tag Along de 100%, eles têm que receber o mesmo valor pelos seus papéis, tal como foi negociado ali o controlador, né? Agora vamos verificar aqui a questão da política de dividendos da Copel. Bem, aqui no site de relações com investidores da Copel, vamos dar uma olhada aqui na política de dividendos. Bem, aqui na política de dividendos, aqui na versão de 20 de janeiro de 2021, vamos verificar aqui as diretrizes, né, para a distribuição de proventos por meio de dividendos e ou juros sobre capital próprio. Bem, vamos verificar aqui dentro da política de dividendos, o item 3 aqui, onde temos os parâmetros para distribuição dos dividendos regulares, né? Então, vamos chamar a atenção para essa questão dos dividendos regulares. Bem, vamos ver essas três condições aqui que a Copel coloca, né? Então, a primeira seria aqui a questão do índice de alavancagem financeira entre 1,5 vezes e 2,7 vezes. Então, teríamos aqui pagamento de 50%, né, do lucro líquido ajustado. Na segunda condição aqui, temos a questão do índice de alavancagem financeira abaixo de 1,5 vezes. Nesse caso, teríamos 65% do lucro líquido ajustado. E a terceira condição aqui, quanto ao índice de
alavancagem financeira acima de 2,7 vezes. Nesse caso, a Copel vai estar pagando aqui 25% do lucro líquido ajustado, ou seja, o mínimo obrigatório que ela estaria ali fazendo a remuneração aos seus acionistas. No site da Copel, nós podemos verificar as condições de pagamento, né, através desse diagrama aqui. Então, a empresa teve o lucro líquido, né, caso positivo. Basicamente, aqui as informações que vimos na política de dividendos. Então, se a alavancagem, né, ou seja, a relação dívida líquida sobre EBITDA está menor do que 1,5 vezes, os dividendos seriam aqui de 65% do lucro líquido limitado ao fluxo de caixa disponível. Se a alavancagem está trabalhando aqui entre 1,5 vezes e 2,7 vezes, então o dividendo seria aqui de 50% do lucro líquido limitado ao fluxo de caixa disponível. E no caso de uma alavancagem, né, a maior do que 2,7 vezes, a empresa vai estar pagando 25% aqui de dividendos, que seria ali o dividendo mínimo obrigatório. Bem, voltando à política de dividendos da Copel, no item 4, teremos aqui a periodicidade e pagamento. Então, a companhia deverá pagar os dividendos, né, em até 60 dias após deliberação da Assembleia Geral, né? Então, uma vez tendo a Assembleia Geral, sendo ali deliberado a questão dos dividendos ou proventos a serem pagos, ela tem 60 dias, né, para realizar esse pagamento. Outra informação bastante interessante aqui é que a Copel, né, a companhia, ela se compromete a realizar no mínimo 2 eventos de pagamentos de proventos durante o exercício social. Então podemos esperar ali pelo menos 2 pagamentos ali da Copel, seja na forma de dividendos ou de JCP. No item 6 da política de dividendos, temos a informação quanto aos dividendos obrigatórios e dividendos adicionais. Então, conforme verificamos, né, o dividendo mínimo que será pago pela Copel, no caso aqui, relacionado, conforme verificamos anteriormente, à questão da alavancagem, né, maior do que 2,7 vezes, então teríamos ali um pagamento de 25% do lucro líquido ajustado. No item 7, temos aqui a questão dos dividendos extraordinários. Então vamos verificar aqui item 7.1. Somente em casos excepcionais, a administração da companhia poderá propor dividendos extraordinários acima dos parâmetros financeiros definidos. O pagamento destes proventos fica condicionado à deliberação e aprovação da Assembleia de Acionistas, ouvido o Conselho Fiscal. No item 7.2, os dividendos extraordinários estarão limitados ao saldo das reservas de lucros distribuíveis da companhia. E no item 7.3, no caso de o índice de alavancagem financeira encerrar o exercício social acima de 2,7 vezes, a administração da companhia não poderá propor dividendos extraordinários acima do mínimo obrigatório de 25%. Então, pessoal, é bem importante, né, e relevante ler a política de dividendos da empresa que você pretende investir, para que você venha estar ciente de todas as regras ali, onde a empresa vai estar realizando ali o pagamento dos seus proventos, né? Como a empresa vai estar remunerando ali os seus acionistas. Vamos falar um pouco aqui da questão da prioridade dos dividendos, né, das ações da Copel. Então temos aqui que, de acordo com o Estatuto da Copel, as ações classe A e classe B, ações preferenciais, fazem jus a dividendos anuais mínimos não cumulativos de pelo menos o quê? 10% maiores do que as ações ordinárias, né? Daqueles dividendos pagos às ações ordinárias. Então, talvez seja mais interessante investir nas ações preferenciais da Copel do que nas ações ordinárias, uma vez que as ações preferenciais elas recebem, né, pelo menos 10% a mais do valor pago em proventos para as ações ordinárias. Só reforçando que não estamos fazendo nenhum tipo de indicação de compra ou de venda de qualquer ativo. Agora vamos falar aqui sobre as datas de pagamento dos proventos da Copel.
Vamos dar uma olhada aqui no histórico de proventos da Copel. Então, temos aqui um histórico, né, de pagamentos desde 94, tá, até 2022. Temos as informações aqui quanto às ações ordinárias, as ações preferenciais classe A e B, e aqui a informação quanto à data de pagamentos. Podemos observar aqui no histórico de 2021 algumas informações quanto às datas de pagamentos, né? Então, verificamos aqui pagamentos no mês 11, né? E no mês 6, né? Então, basicamente aí, junho e novembro. Outra informação que podemos verificar aqui é quanto ao valor, né, pago na ação ordinária e nas ações preferenciais, tal como verificamos acima, né? As preferenciais, elas recebem ali 10% a mais do valor que é pago para as ações ordinárias. Agora vamos verificar aqui alguns dos resultados do segundo trimestre de 2023 da Copel. Quanto aos destaques aqui do segundo trimestre de 2023, temos a informação da Copel aqui, tendo a sua transformação em corporation, né? Outras informações relevantes aqui quanto ao EBITDA ajustado, né? De 1,3 bi no segundo trimestre de 2023 e de 2,9 bilhões no primeiro semestre de 2023. Outra informação aqui que podemos destacar é quanto ao lucro líquido reportado, de 308 milhões no segundo trimestre de 2023. Podemos também aqui verificar a questão da alavancagem, lembrando que está relacionado lá à questão do nosso pagamento dos proventos, né? Então, a alavancagem de 2,5 vezes do EBITDA e geração de caixa operacional de 1,5 bi no segundo trimestre de 2023. Outro ponto que podemos destacar aqui também é quanto ao reajuste das RAPs para o ciclo de 23-24 para 1,56 bilhões a partir de 1º de julho de 2023. Só lembrando aqui essa informação sobre a RAP, né? É a receita anual permitida. Bem, vamos falar um pouco aqui sobre a questão da alavancagem, ou seja, a relação dívida líquida ajustada sobre o EBITDA ajustado. Conforme podemos verificar aqui no segundo trimestre de 2023, né, o índice ficou em 2,5 vezes e conforme verificamos na política, né, de pagamentos de dividendos da Copel, quando o índice está entre 1,5 e 2,7 vezes, né, o dividendo seria ali 50% do lucro líquido, né, limitado ao fluxo de caixa disponível. Outra informação que podemos verificar aqui nesse slide é quanto aos indexadores da dívida da Copel. Então temos aqui basicamente aqui o IPCA, né, a taxa de juros de longo prazo e também o CDI. No site da Copel podemos verificar que já temos aqui a questão da agenda de divulgação de resultados do terceiro trimestre de 2023. No caso aqui essa divulgação está ocorrendo aqui no dia 8 de novembro de 2023, cai numa quarta-feira após o fechamento do mercado. A Copel vai estar divulgando aqui os resultados do terceiro trimestre de 2023. Vamos falar do nosso quadro Preço versus Indicadores Fundamentalistas. Bem, nesse quadro vamos verificar a questão do preço da Copel. No caso, estamos utilizando aqui a ação ordinária da Copel, a CPLE3. Estamos verificando também o gráfico aqui no período semanal, o que quer dizer que cada candle aqui representa uma semana de negociação da Copel 3. E o objetivo desse quadro é verificar a relação preço com o indicador fundamentalista valor patrimonial por ação. Então podemos verificar que o preço está praticamente bem próximo aqui, tendo em vista que o nosso VPA está sendo analisado aqui anualmente, então temos praticamente aqui nenhuma assimetria, né? O preço está muito próximo aqui ao valor do VPA. Se verificarmos aqui a informação em detalhes do VPA, ele está 7,607, a cotação ficou em 7,69. Bem, aqui no site Fundamentos, né?
estamos verificando aqui a ação ordinária da Copel, a CPLE3. Então podemos verificar aqui que o valor de mercado, né, só reforçando que o valor de mercado nada mais é do que a cotação vezes, né, o número de ações. Multiplicando esses dois valores, eu vou ter esse resultado que é o valor de mercado. Então a gente pode comparar aqui conforme aquela informação gráfica que tínhamos visto lá no TradingView, que o valor de mercado está muito próximo do que? Do valor patrimonial, né? Então, o valor de mercado aqui é aproximadamente 22,9 bilhões, né? E o valor patrimonial aqui é aproximadamente de 21,7 bilhões. Bem, agora vamos verificar aqui a relação da cotação da Copel, no momento que eu estou gravando esse vídeo, com o indicador fundamentalista, né? Lucro por ação. Então, podemos verificar que o lucro por ação aqui, 2022, né, está bem abaixo aqui dessa questão da cotação. Então, temos aqui uma informação logo de cara aqui de uma assimetria, né, não favorável, né? Tendo em vista que o indicador lucro por ação, eu tenho uma relação de lucro líquido dividido pelo total de ações. Então, eu tenho uma cotação a 7,69 e eu tenho aqui a informação quanto ao lucro por ação de 2022 bem abaixo, né? Então, tenho de cara aqui uma informação de uma discrepância ou uma assimetria não favorável. Vamos falar um pouco agora sobre os nossos quadros meta financeira e preço teto. No nosso quadro meta financeira, vamos colocar como objetivo aqui uma renda anual de R$12 mil. Conforme verificamos, né, a Copel ela coloca na sua política de dividendo a prática de realizar 2 pagamentos ao ano. Então eu quero ali fazer aqui uma simulação de uma renda anualizada de R$12 mil de total de proventos que eu busco receber da Copel. Então, tendo por base essa informação que o nosso objetivo é 12 mil ao ano, vamos verificar a Copel 3, né? No caso, a ação CPLE 3. Então, na data que eu estou gravando esse vídeo, ela estava sendo cotada aqui a R$ 7,69. Então, eu tenho aqui um dividend yield anualizado de 8,52, um DPA, né, um dividendo por ação de aproximadamente 63 centavos. Então, o meu objetivo é uma renda anual de R$12 mil. Então, para isso, eu preciso ter um total aqui aproximado de ações da CPLE3 de 18.809 ações e vou ter que investir um valor aproximado de R$144 mil. Então, seguindo aqui o racional com a ação preferencial da Copel, a CPLE6, no momento que eu estou gravando esse vídeo, esse papel estava cotado aqui a R$ 8,28, um dividend yield de 8,67% e um DPA aqui aproximado de 70 centavos. O meu objetivo mantém os R$12 mil anuais, né? Então, para isso eu preciso de um total de ações aqui de aproximadamente 17.099 ações, aonde eu vou ter que investir um total de R$141 mil aproximadamente. Agora, verificando aqui a Copel 11, né, a Unit, cotada a R$ 40,66, o dividend yield nos últimos 12 meses de 8,64% e um DPA aqui aproximado de 3,44%. E eu mantenho o meu objetivo financeiro. Então, para isso, vou precisar de um total de ações aqui aproximado aqui de 3.483 ações e vou ter que investir aqui aproximadamente R$141 mil. Esse quadro é bastante interessante que alguns investidores, sobretudo os investidores iniciantes que desejam investir em determinada empresa e essa empresa ela tem ações ordinárias, preferenciais e units, sempre fica aquela dúvida, né? Qual dos papéis investir? Eu vou comprar o quê? Eu vou comprar a ação ordinária, preferencial, né? Ou a unit? Então, esse aqui é um exercício aqui para que possamos atingir a nossa meta anual, aqui, a nossa renda anual de 12 mil. Podemos verificar, né, que a Copel 6, eu vou ter um valor investido menor, né, do que a ação ordinária da Copel. O mesmo vale aqui também para
no caso a ação em units da Copel, onde eu vou ter que investir aproximadamente R$141 mil aqui para buscar esse objetivo aqui que estamos simulando. Bem, vamos falar um pouco aqui sobre o nosso quadro preço-teto, considerando aqui um DPA dos últimos 12 meses. Então, para isso, vamos verificar aqui a ação preferencial da Copel, a CPLA6, cotada a R$ 8,64. Então, o DPA, ou seja, o dividendo por ação dos últimos 12 meses, de aproximadamente ali 70 centavos. Então, temos aqui os nossos requisitos mínimos, né, de 6%, 7% e 8%. O que é isso? É basicamente o quanto esperamos ser remunerado anualmente de dividendo yield, né? Então, considerando a 8%, o preço-teto seria de R$ 8,77. A 7%, o preço-teto seria de R$ 10,03. E a 6%, o preço-teto seria de R$ 11,70. Então, considerando a cotação atual no momento que estou gravando esse vídeo, né, podemos verificar que, se desejamos receber um dividendo yield anual de 6% ou 7%, né, esses preços tetos aqui estariam ok, mediante a cotação que temos da Copel no momento que estou gravando, de R$ 8,64. Se eu busco receber aqui um dividendo yield de 8% ao ano, né, repare que o preço teto aqui está ok, uma pequena margem, né, tendo em vista a cotação de R$ 8,64 e o preço teto buscando um dividendo yield de 8%, né, ao ano, está na casa de R$ 8,77. Reforçando que não é uma indicação de compra ou de venda de qualquer ativo, estamos aqui fazendo um estudo de caso, verificando os valores do preço teto, considerando, né, conforme disse anteriormente, os requisitos mínimos aqui. Se o investidor ele está ok em receber um dividendo yield de 6% ao ano, esse seria o preço teto que ele poderia estar pagando por esse ativo, né? E o mesmo racional para 7% e para 8%. Bem, se você gostou do nosso conteúdo, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo.